Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma ótima quinta-feira para vocês. Dia de Palmeiras na Libertadores contra o Bolívar e dia também de assumir a liderança geral da competição. Verdão só depende de si para decidir todos os jogos de mata-mata, exceto a decisão em sua casa, no Allianz Parque. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. O Palmeiras entra em campo numa outra realidade hoje. Ele já é o primeiro colocado do seu grupo, classificado, e ele pode, ao contrário do Flamengo, pensar inclusive em manejar o seu elenco visando aos próximos jogos de Brasileiro, que são contra Bragantino e Flamengo. E quem traz as informações do Palmeiras hoje é o repórter Pedro Rocha. Fala, Rizek, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo ligado no Seleção Sport TV. A gente vê o drama de flamenguistas, colorados, que lutam por essa classificação na Libertadores da América. Aqui é exatamente o contrário. Palmeiras, pelo 9º ano consecutivo, já está classificado para as oitavas de final da Libertadores da América, o que é um recorde na história entre os clubes brasileiros. E nos últimos 7 anos, em 5, o Palmeiras passou às oitavas com a melhor campanha geral na fase de grupos. O que pode acontecer hoje, caso o Palmeiras vença o Bolívar diante do seu torcedor aqui na Arena Palmeirense. Com uma rodada de antecedência, o Palmeiras já garantiria essa primeira colocação geral, passando para as oitavas de final da Libertadores. O time de Abel Ferreira deve ter novidades em relação aos 11 que entraram em campo contra o São Paulo no Choque Rei do último domingo. A tendência é que o Abel mexa mais uma vez nesse elenco, pensando sempre em como o Palmeiras vai chegar fisicamente na Copa do Mundo de Clubes. Então, muita gente acha que hoje ele deve dar espaço, minutagem para jogadores que perderam a titularidade por lesões nessa temporada. Caso do zagueiro Murilo, Marcos Rocha, Rafael Veiga, Maurício. A expectativa é que muitos deles iniciem hoje como titular nessa partida diante do Bolívar. O torcedor também quer ver pela primeira vez, iniciando como titular, o trio do ataque dos sonhos de todo torcedor palmeirense. Estevão, Vitor Roque e Paulinho. No último domingo, o Paulinho iniciou como titular pela primeira vez, desde que ele chegou ao Palmeiras, mas o Vitor Roque estava no banco de reservas. Entrou e fez o gol da vitória contra o São Paulo no finalzinho. A expectativa é que hoje, pela primeira vez, a gente veja esses 3 jovens em ação desde o início dessa partida contra o Bolívar. Um Palmeiras que a gente fala de mexer o elenco, né? Mas a gente está falando de Rafael Veiga, de Maurício, Marcos Rocha, Murilo, jogadores que seriam titulares na maioria dos times do futebol brasileiro, e o Abel Ferreira tem à disposição 2 jogadores de altíssimo nível por posições. Por isso o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, é líder do grupo na Libertadores da América e pode, em caso de vitória, garantir com uma rodada de antecedência a primeira colocação geral, passando para as oitavas de final da Libertadores. É o melhor Palmeiras que o Abel Ferreira tem à sua disposição desde que ele chegou. Vamos ver o que acontece nessa temporada de 2025, que o torcedor tem tanta expectativa. Rizek. Obrigado, Pedro. Olha, se a gente pensar o Campeonato Brasileiro também como uma corrida provável entre Flamengo e Palmeiras, com o Bragantino nesse momento ali se intrometendo entre eles, a vantagem do Palmeiras nas próximas rodadas é muito grande. Porque se o Flamengo não ter escolha, ele vai ter que acelerar muito nos 2 jogos de Libertadores. O Palmeiras pode poupar contra o Bolívar hoje, pode poupar contra o Sporting Cristal e acelerar tudo e mais um pouco contra os 2. Contra Bragantino e contra Flamengo. E tem o Ceará também, jogo de volta da Copa do Brasil. E, ô Rizek, e assim, eu estava olhando aqui, eu vou falar o banco do Palmeiras. Os jogadores, não vou falar o time, vou falar o banco do Palmeiras contra o São Paulo. Lomba, Murilo, Marcos Rocha, Mike, Vanderlan, Martínez, Evangelista, Maurício Veiga, Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque. O banco. Cara, é impressionante o nível. Dá para ganhar os 2 jogos em casa, mesclando o elenco e chegar inteiraço nas 2 partidas, confronto direto de liderança contra a Bragantino. E uma discussão que tem, assim, realmente, se o cenário ideal, né? O Palmeiras vai estrear no Mundial contra o Porto, qual é o time titular do Palmeiras? Time titular do Palmeiras? Qual é o time titular do Palmeiras? O Everton. E aí, Giai? Pois é Giai ou... Hoje Giai. Gustavo Gomes? Gustavo Gomes. E o zagueiro, Murilo ou Micael? O Fux está jogando, mas eu iria com o Murilo tá... Lateral esquerdo, Piquerez. Aí volante. Richard Rios e mais um. Pois é. Aníbal ou Martínez? O Martínez. E aí do meio para frente? Estevão. Você tem o Evangelista ainda. Vitor Roque. Paulinho.
Mas Paulinho foi titular um jogo só. Sim, mas é pro Não, mas Mundial, o time né? ideal tem Paulinho, né? Aí tu Aí tira você escolhe Facundo, entre- Felipe Anderson, Veiga, Maurício. Maurício. Não, o Palmeiras montou, na minha opinião, um pouco em cima da hora, mas entregou pro Abel o melhor disparado, o melhor grupo que ele já teve. Melhor o Vitor Roque e o Paulinho, em tese, seria o trio de ataque. O Esteban vai embora em meio do ano, né? Depois do Mas vai Mundial. jogar o Mundial. Vai jogar o Vai Mundial. jogar o Mundial. Bom, Você acha que o Palmeiras ainda vai contratar? Na janela? Acho que não. Estamos de volta e vamos falar de Palmeiras. Fala você, Edu. Fala Ai, o Palmeiras, para a alegria da minha filha, da Duda, da Malu, dos meus pais. Como vai? Então, coisa maravilhosa. E atenção, temos o provável Palmeiras contra o Bolívar, mais uma vez com um time alternativa, gestão de energia, chamada assim. O Everton no gol, e aí nós temos Giai ou Marcos Rocha, aqui o Gustavo Gomes, junto do Fux, está jogando bem, e aqui o Vanderlan. Aí nós temos o Evangelista e o Emiliano Martinez, armando jogadas aqui, o Felipe Anderson ou o Veiga, essa é a dúvida, né? Porque de repente pode dar mais minutagem para o Veiga. E nós temos Paulinho ou Facundo Torres, o Estevão, que joga muito, e o Vitor Roque lá no ataque. Tigrinho. Ganhou é a melhor campanha geral. O Pedro Ivo e Bubu, vocês dois vão falar de Palmeiras aqui para me ajudar. O melhor cenário é esse. Quando você tá ganhando, tá bem, no Brasileiro, na Libertadores, aí é fácil falar de gestão de energia, de rodar elenco, né? Não? Não é fácil, não. Não é fácil, O Palmeiras tá usando bem o elenco, né? Porque a gestão do elenco vamos deixar para a última rodada. Hoje o Palmeiras precisa o quê, Prati? Vitória para Para. confirmar a melhor campanha geral. Vai decidir em casa se passar para oitavas. E a se semifinal. passar, não, já passou para oitavas. Se passar para quartas, semifinal em Lima. Eu acho que não é só uma questão de quando tá ganhando tudo, é mais fácil rodar o elenco, é mais fácil fazer gestão, não. Quando o time está encaixado, a troca ela fica menos, vamos dizer, ela fica mais suave, vamos dizer. O Giai, que hoje pode parecer como uma opção, há 2 meses atrás, colocar o Giai significava o quê? Um desespero. Sim. Não joga bola. Fazer troca, o time não funcionava do ponto de vista quando tinha o titular. Imagina quando tinha que rodar o reserva. Então, o que faz a troca ficar talvez um pouco mais ali, ser mais amenizada, é o que o Palmeiras vem jogando do ponto de vista coletivo. E você está potencializando o seu elenco. Não é só que a bola tá entrando porque o trabalho é bom. A partir do momento que o trabalho é bom, a troca fica mais suave. O Flamengo tenta rodar, a coisa não acontece. Vai com o time titular, a coisa não acontece. Passa muito pelo trabalho, não só essa coisa, o resultado, o trabalho é bom, Edu. O Palmeiras vem em primeiro e pode confirmar a melhor campanha, porque o trabalho do Abel nesse momento, ele é bom. Como a gente aprendeu aqui hoje, né? Em 20 minutos, troca tudo. Amanhã, talvez, perde hoje, o Prats vai falar que não é bom. Não, mas amanhã a gente vai ligar pro Prats. Porque o Prats vai, a gente vai ligar para ele no ar, porque ele foge, mas a gente liga. Cuidado, Entendeu? amanhã, Então tem para. muito do trabalho, Edu. O trabalho tá suavizando, digamos assim, essas trocas do Abel. Agora ainda acho que hoje é pé embaixo. É, né? Negócio de vir devagarinho, não. Você pode entrar para resolver a parada em casa. O Bolívar é muito bom, sabe aonde? Altitude. É. Apesar do Sabe onde o Palmeiras Bolívar... é muito bom? Tá comentando bem, né, Pedro? Mas quanto foi o jogo Sabe lá? o que você tá deixando? Eu fico orgulhoso ao seu lado. Eu preciso compartilhar isso com fã de esportes. Eu vejo você acompanhando com muita atenção, com muita sensatez, com muito conhecimento. Eu quero corroborar. As minhas palavras serão as mesmas de Pedro Ivo Almeida nesse momento. Eu não tô falando que Então você assina Esse agora. deboche, ele precede algo. Fazendo Ô, gracinha. sacanagem. Você tá muito debochado. E quando ele Os caras cruza tão os falando, braços, ó. que ele termina e faz assim... E ele faz... O Prato tá com o negócio de fazer assim, ó. Ele faz meio Silvio Santos. Você tá fazendo deboche com a gente. Fazer igual você. Santos ó. Futebol Clube é uma fazendo- situação que é Faz desagradável. aquele de novo, lá que eu Santos gosto. vive uma situação muito delicada. Encerra em com relação à aquele lá. classificação. Agora o Palmeiras, Pedro Ivo, sintetizou e eu assinei. Vai cruzar lá. Ponto final. Não, ponto final. adoro isso E aí vocês falam agora. Agora vocês falam o que vocês Bubu, acham que tem que falar. Apesar de você já Tá dar o entendendo São muito, Paulo Pedro. Tá seguro. como o campeão, Feliz, ô Prats, Sossega, ele Prats. já fala que o São Paulo é campeão. Pelo amor de Deus. Que o São Paulo vai arrebentar. brincadeira. Ô Prats, vamos ouvir do Bubu, isso é o seguinte. O Palmeiras tem a melhor campanha no geral. O líder é bom. Você, Lá, aqui é você brabo. olharia de que maneira esta grande apresentação do Palmeiras, adjetivada assim, você vai discordar, falar, né, mas também, vai. Tem que exaltar. Tem que Espetacular aplaudir a fazer a melhor do Palmeiras. campanha geral. Então, o Palmeiras ganhou o troféu melhor da fase de grupos. Agora, Riquelme. provoca, né? Riquelme foi um jogador argentino
e muito bom de Libertadores, que ele falava, quando começa o mata-mata da Libertadores, começa um outro campeonato. Então, o poderoso Palmeiras, né, o monstro, o terror da fase de grupos, o ano passado ele fez uma campanha melhor que o Botafogo. Teve a vantagem de decidir no Allianz Parque. O que aconteceu? O Botafogo eliminou o Palmeiras. São Paulo também. Então, São Paulo, o Botafogo, aliás, ganhou de todo mundo sendo visitante na segunda partida. Penharol e tal. Então, assim, fazer a melhor campanha é espetacular. O Palmeiras, nessa era Abel, se transformou no time brasileiro com os melhores números. Mais jogos, mais vitórias, mais gols. Bicho-papão? Bicho-papão. É o time que detém quase todos os... o gulosão. Quase todos os recordes aí de times brasileiros na Libertadores. O Palmeiras tem muito porque faz campanhas grandiosas nas fases de grupos. Não é sempre que ganha, né? Tricampeão da América tem vários no país, né? Mas só um vai ganhar, Bubu. Esse momento do Então, Palmeiras você tá falando, positivo. é muito legal, é bacana. E é legal né? que o Abel é um técnico, dentre tantas virtudes que ele tem, ele leva isso a sério. Claro. Pode ser no Campeonato Paulista, ele luta para fazer uma campanha. Porque ele sabe que decidir em casa. No Paulista ainda mais, né? Que às vezes tem confronto, um jogo só em casa, ele sabe disso. Então o Abel é um cara que sempre se empenha a cobra do time para se classificar bem. Não ficar ali na Bacia das Almas ali e tal, e depois ter problema ali no mata-mata. Ele sabe a força que o Palmeiras tem quando decide em casa. Então é muito bom, muito bacana, maravilhoso, lindo, espetacular, sensacional. Mas tem um mata-mata, é outro campeonato que começa. Cuidado, eu sei o que estão a fazer, nós sabemos o que estamos a fazer e vamos seguir o plano até ao fim. Tá pior para ele do que para mim, eu acho. Cara, esse mesmo rapaz aqui, ele secou muito o Vitor Roque. Muito. O moleque, até no primeiro gol que ele foi fazer, ele quase caiu, de tanto que você secou ele. E você viu que ele deslanchou a fazer gol. Fica brincando com o Palmeiras. Meu campeão, eu melhor. Estimulei o Tigrinho quanto ele não sei o quê. Palmeiras agora, o Palmeiras que enfrenta o Bolívar hoje, 7h no Allianz Parque pela penúltima. Palmeiras que enfrenta o Bolívar hoje, 7h no Allianz Parque pela penúltima rodada do grupo G da Libertadores. Esse jogo que tem transmissão do Wallplay, porque tem parceria com a Paramount. E PVC estará nessa, então vocês acompanham aí o jogo do Palmeiras pela Paramount através do Wallplay e a arte para vocês. Ô, Hernanzito, eu tô achando que esse jogo vai ser tranquilo pro Palmeiras, tá? Para garantir a primeira colocação geral com uma rodada de antecedência. O Bolívar é o pior time do grupo, não vem bem. Eu estou muito otimista? O que você imagina? Tô achando que você tá até tímida. É goleada hoje, então. Goleada hoje. Palmeiras hoje ganha bem. O Bolívar, assim, com todo respeito ao Bolívar, é um leão de altitude. Sempre foi assim. Mesmo nos momentos melhores do Bolívar, o Bolívar tá jogando bem e tal, acho que 1 ou 2 Libertadores atrás, mesmo assim, quando sai da altitude, é muito difícil para eles. Então, Palmeiras ganhou lá, ele é o pior time, Palmeiras está numa fase muito boa, é jogo para você não só fazer um resultado, mas também fazer saldo, para você ficar lá na frente e bater a primeira colocação e ter as vantagens para a segunda fase. Decidir em casa, né? A partir das oitavas, e sendo a primeira colocação, vai decidir em casa aí, confirmando isso. É um Palmeiras que você imagina com algumas mudanças? O Abel, a gente estava falando sobre isso ontem aqui, inclusive, né? De o Abel utilizar outros jogadores nesse momento, pensando também em Campeonato Brasileiro. Tem um jogo contra o Red Bull Bragantino aí, que também está nas primeiras colocações do Brasileirão no fim de semana. Então é aquele jogo, não necessariamente para poupar, até porque ele tem um elenco forte, mas para dar uma observada ali. Não, e você pega assim, os próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão, Red Bull Bragantino, que está nas cabeças, está entre os 3. É o Cruzeiro, é o Flamengo, perdão, em casa, na final de semana do dia 25, que bate líder ali, que é o primeiro contra o segundo. E depois pega o Cruzeiro, que está em 4º lugar. Então, assim, é maravilhoso você ver isso, né? Porque é um acaso da tabela com o que tá acontecendo. Então, são 3 jogos muito difíceis. E ainda tem naquele meio ali o Ceará na Copa do Brasil, só que é em casa, com a vantagem. O Palmeiras tem jogos difíceis até a parada do Mundial, até a viagem para o Mundial. Então, esse jogo contra o Bolívar, eu entendo que é um jogo para você dar ritmo para o Veiga, para você colocar o Lucas Evangelista, para você colocar o Alan, que é um moleque que entrou muito bem contra o São Paulo, Flaco Lopes, para ele ganhar uma gordura ali de artilharia. Você acha que Vitor Roque hoje não?
Eu deixaria como fez no Clássico, né? No segundo tempo. Ou, de repente, você bota lá o Tigrinho para ele fazer 3, 4 gols e tirar de vez a zica, entendeu? Aqui 3, 4 vezes fazendo isso. Mas eu acho que o Palmeiras está muito confortável hoje. Sim. Independentemente das escolhas do Abel, está muito confortável nessa partida. E aí a gente pode pensar num Veiga, né, ganhando mais tempo aí depois da lesão, ou no Maurício também, que pode aparecer, né? Como titular, né? Na titularidade, um dos dois. Facundo, eu imagino que jogue aí, ficou muitos jogos também, numa sequência muito 26 forte, né? jogos. 26, me parece. E ele não entrou contra o São Paulo, então tá descansadinho, né? E louco para querer jogar, né? Porque o cara que joga 26 seguida é porque é fominha. E o cara fominha vai querer jogar. Então, vamos botar Facundo aí hoje. Ficou uma fora, então a tendência é que ele volte. E aí, pensando em Bragantino no Campeonato Brasileiro, hoje dá até para dizer que seria uma prioridade, né? Porque é um time que está brigando nas cabeças e tem essa sequência difícil aí. Então, uma vitória... a gente está vendo aí a situação na tabela. Ó. Olha como está confortável o Palmeiras. 5 pontos de vantagem sobre o Cerro Porteño, que tem 7, o Sporting Cristal tem 4 e o Bolívar tem 3. Então, aí está muito próximo, pode garantir. Ganhando hoje, vai a 15, já garante a primeira colocação geral, com uma rodada de antecedência. Que virada desse Palmeiras. Um mês atrás, ou pouco mais, não sei, a gente estava falando... Né? Paulistão, a gente estava falando, turbulência, muita gente não vai classificar para a fase final do Paulista, vexame, Abel bateu no teto, o elenco não serve, contratou mal. Pois e agora... Tá aí. Qual que é a chave? O Abel foi reencontrando esse time? Eu acho que ele fez o que estava no planejamento, por isso não à toa essa brincadeira ou essa tirada de que o Abel tem um plano. O Abel, isso eu cheguei a falar aqui algumas vezes. Na cabeça do Abel, esse ano, 2025, vai ser um ano difícil. Por que isso? Porque ele sabia que o encaixe do time dependia do começo no Paulistão e esse encaixe não aconteceu. O time penou, o time quase foi eliminado na primeira fase. Aí vieram algumas lesões. O Maurício se lesionou, o Veiga se lesionou, o Murilo, que é super importante, se lesionou, agora teve o Mikael. Então, assim, ele foi perdendo algumas peças, enquanto isso, ele foi tendo os reforços na mão. Paulinho, só agora que o Paulinho está começando a jogar como titular, mas era um jogador que não estava à disposição. O Evangelista foi contratado, teve aquela situação toda, que ele teve que fazer os exames. O M. Martínez chegou, e aí chegou já, tipo assim, que contratação é essa? Quem é esse cara que não conseguiu jogar no Red Bull Bragantino? Então eram críticas, era um momento de instabilidade que fazia o Abel pensar que o ano seria muito difícil. E eu não estou dizendo que agora está docinho, porque não ganhou nada. Mas o trabalho começa a ter uma planificação do jeito que o Abel pensava, e aí é um Palmeiras cascudo, com todo mundo à disposição. E até por isso ele pode fazer essas mudanças. A gente pode ver, de repente, mudanças na zaga também, o Gomes, Murilo. O próprio Vanderlan na lateral esquerda. Vanderlan na lateral esquerda, né? O Giai vem jogando bastante também. Enfim, Marcos Rocha, que também voltou de lesão recentemente, né? Está nesse processo ainda de retomar um ritmo. Então, esses jogadores podem ganhar alguns minutos em campo, aí de repente serem até titulares, o que é importante para fortalecer o grupo. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Bolívar, o próximo adversário do Palmeiras na quinta-feira, em jogo válido pela 5ª rodada da Copa Libertadores da América. A partida será no Allianz Parque. Como podemos ver na imagem, estou trazendo aqui a tabela do grupo do Palmeiras, né? Líder com 12 pontos, seguido do Cerro Porteño com 4, e Sporting Cristal também com 4. O Bolívar, por incrível que pareça, está na lanterna com 3 pontos. Se acreditava que a equipe seria pelo menos a 2ª colocada devido a jogar na altitude. Então eles vêm para esse jogo contra o Palmeiras precisando da vitória e vai dar muito espaço para o time de Abel, com certeza, ter mais facilidade para sair vencedor nessa partida. Estou trazendo um recorte das últimas 5 partidas do Bolívar, tanto pela Copa da Bolívia, como no Campeonato Boliviano e na Libertadores. São 3 vitórias e 2 derrotas. Neste domingo, eles jogaram contra o Clube Aurora fora de casa e venceram pelo placar de 2-0. Agora estão se preparando para esse confronto contra o Verdão. Estou trazendo aqui a classificação do Bolívar, lá no Campeonato Boliviano. Está na 2ª colocação, 18 pontos,
6 vitórias e 1 empate em 7 jogos no campeonato. Ou seja, é uma equipe que sempre briga pelo título, consequentemente todo ano está na Libertadores, né? Já em confrontos pela Copa Libertadores contra o Palmeiras, são 5 jogos, 4 vitórias do Palmeiras e 1 vitória do Bolívar. Essa vitória, inclusive, foi entre as finais do Campeonato Paulista da temporada de 2023. Essas são as informações aí do Bolívar. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!